Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar, não só nesta noite, mas em todos os dias de nossa vida. Duas mulheres, prestes a se casar, discutiam sobre tormentoso mundo atual e as crianças que seriam colocadas nele. A primeira disse: esse mundo como está, violento, corrupto, egoísta, poluído, uma desgraça. Eu não sou louca de colocar um filho meu para que ele sofra demasiadamente nesse mundo. A segunda contra-argumenta: pois é, exatamente por isso que devemos colocar os nossos filhos neste mundo, para diminuir o sofrimento na terra. A primeira vai e insiste: o mundo não está preparado para receber uma criança. Vai com certeza estragar o meu filho. E a segunda, mais uma vez, arremata, fazendo algum tipo de trocadilho: eu sou o mundo que vai receber esta criança. Eu sou a terra que vai receber este filho. Confio em Deus, que não será o mundo que vai estragar meu filho, mas meu filho que vai mudar o mundo. Claramente, nós temos a visão de dois indivíduos que, nas suas perspectivas, nas suas percepções, trazem o seu ângulo de visão. Uma ainda preocupada, sem dúvida, com as coisas da terra, com pouca confiança em Deus, mas quem sabe ali, arraigado naqueles comentários, não estaria talvez uma grande carga de egoísmo, pois nas suas percepções de como comportar-se diante das coisas do mundo, sem ter o trabalho de educar uma criança que faria parte daquela situação familiar. Sem dúvida, colocar uma criança neste mundo tão conturbado, tão perturbado, sem a confiança em Deus e sem a percepção de que tudo tem uma proposta maior, que se chama família, é sem dúvida desanimador. A outra, confiante em Deus, percebe de que ela pode ser o terreno fértil para que aquela alma que vai penetrar no mundo terrestre possa, com os seus ensinamentos, trazendo também os ensinamentos, as suas percepções, a sua bagagem moral, complementarem-se e de uma forma única e bela passarem a fazer a diferença no mundo. Allan Kardec faz, na pergunta 775, no terceiro livro, na terceira parte do Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, esta pergunta aos espíritos. E a pergunta é bem interessante: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos nos trazem uma resposta bem concisa: uma recrudescência do egoísmo. E aí nós vamos percebendo nesta primeira colocação que trouxemos do livro Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos, do nosso querido Alberto Almeida, expositor que vai estar aqui no dia 24 e 25 de março, no nosso evento anual da Federação, este impacto inicial. O que é família? O que significa esta palavra mágica que encerra tantos desafios, mas também tantas alegrias? O que seria a família nos dias atuais, nesses tempos de internet, de WhatsApp, de todo tipo de exposição às coisas boas e às coisas ruins? É, sem dúvida, desafiador. É, sem dúvida, algo que nos coloca numa posição de fragilidade e pensando: será que vale a pena ter uma família?
Mas aí eu trago a seguinte indagação: quem de nós quer viver sozinho? O ser humano busca a família. Instintivamente, ele busca o seu clã. Há uma sociedade pequena que seja, que ele possa confiar, que ele possa dividir os seus sentimentos, que ele possa se entregar, que ele possa amar. Porque, distinto dos animais, nós alcançamos um patamar de evolução para amarmos como Jesus nos ama, até os dias de hoje. E não existe uma escola mais perfeita, por mais difícil que seja, do que a escola da família. Sim, ela é complexa, ela é diversa, ela tem desafios, ela tem uma multiplicidade de caracteres ali dentro. Alguns muito fáceis, alguns muito difíceis. Às vezes uma família completamente deliciosa, fácil de transitar, mas aí tem uma ovelha negra ali dentro que escangalha tudo. E às vezes são vários que escangalham e tem um anjo tutelar que faz toda a diferença e transforma aquela família em um momento diferente. Família, que palavra desafiadora, sem dúvida. Oficina de reparação, como nós trouxemos no primeiro slide. E estes espíritos que agora reencarnados agrupam-se no mundo espiritual e se procuram. E por uma lei de afinidade pedem do fundo dos seus corações para que possam viver na Terra mais uma vez as experiências difíceis, porque a lei é de progresso. E o progresso precisa ser feito, porque Jesus um dia nos trouxe: vós podeis fazer o que faço e muito mais. E se esta é a proposta imortal daquele mestre Galileu que um dia nos trouxe isto como sermão primordial da nossa objetividade de vida e do nosso destino final, é preciso que a família esteja mais viva do que nunca, e que seja aberta, e que seja consagrada, e que seja vivida, sentida, apesar das dificuldades, apesar dos desafios. Nenhum de nós quer estar sozinho. Mesmo aqueles mais egoístas, chega um ponto, chega um momento que nós cansamos de ser infelizes. E mesmo aqueles mais difíceis buscam a tampa da panela para tapar aquela panelinha meio mais ou menos, o sapato meio torto que vai encaixar com aquela meia furada, mas fazem um par. E aí a gente vai aos poucos, neste processo de lapidação, aprendendo que todos nós temos algo a dar e nós temos algo a receber. Este processo de troca é mágico, é sublime e nos coloca na posição de seres gregários, de espíritos gregários, porque esta é a proposta maior. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos percebendo que a pluralidade das existências, ao contrário do que a unicidade de uma existência, nos aproxima e aperta cada vez mais os laços de família. E no capítulo 4, nos itens 18 a 20, os espíritos bons nos trazem a seguinte questão: que os espíritos formam num espaço infinito, grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, porque aquele que ama quer se reencontrar com seus afetos. Pois que uma vez retornando à erraticidade, ou seja, ao mundo espiritual, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem, porque a lei de afinidade, ela vale para o plano espiritual. E nós, naturalmente, vamos nos posicionar aonde nós estamos, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Jesus nos falava isso. Então nós vamos percebendo que mesmo aqui na Terra,
neste caldeirão de possibilidades, onde nós encontramos em uma sociedade diversos tipos de espíritos encarnados, com gostos, com capacidades, com habilidades distintas. No mundo espiritual, isto é muito bem definido. Nós nos encontramos nas posições que estamos mentalmente posicionados e aonde o nosso coração deseja estar. Essas famílias se agrupam com suas virtudes, com as suas dificuldades, e as dificuldades, sem dúvida, geraram alguns obstáculos muito grandes que precisam ser transpostos. E esse processo de transpor um obstáculo significa dar um passo a mais na direção do amor maior. Porque Jesus não quer que nós amemos demi-bouche, meia boca para quem fala francês. Jesus quer que a gente ame com intensidade. E nesses processos de transição do amor paternal, como um pai, do amor maternal, como uma mãe, do amor fraternal, como irmãos, para esses processos de caminhada para o amor um dia incondicional. Eu simplesmente amo. Não importa se eu não sou amado, eu amo. Porque quem ama está ajustado com a lei maior, a lei de amor, de justiça e de caridade, que é uma só lei. Quem ama está adequado à destinação que a todos nos está reservado. E esse é o objetivo da célula familiar. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz mais outras questões a respeito desse mesmo capítulo. Ele nos fala que a união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproxima, que as aproximou. Por isso disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada têm de comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons, e pelas atenções que deles recebem, seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. Então nós vamos perceber, como nós falávamos logo no começo, de que há, sem dúvida, um caldeirão de caracteres dentro de uma célula familiar, que é, na verdade, a primeira escola e, dependendo do conteúdo, do grau, da evolução da família, numa proposta mais coletiva e abrangente, será o reflexo da nossa sociedade. Numa família bem estruturada, onde os seus membros exercitam o diálogo de uma forma fraterna, há transparência nas suas propostas e mesmo externando as suas fragilidades, sem um medo de nenhum tipo de rechaço ou de censura mais violenta, estes membros serão mais transparentes na sociedade. E aí teremos melhores professores, melhores políticos, melhores médicos, melhores profissionais, melhores religiosos, melhores seres humanos. A proposta é magnífica e não existe outra escola mais bem capacitada de expor aos nossos nuances e aos nossos milindres do que a família. Desajustada, desengonçada, ou rica e bela, como quer que seja, a família é a proposta de redenção, oficina de reparação de todos nós. Alberto Almeida nos traz que a família é um sistema que se define como saudável ou não, conforme esteja operando funcional ou disfuncionalmente, de modo respectivo. Muito óbvio essas questões, mas pouco absorvidas por nós.
Porque nós temos o sonho de família, de produto de margarina, de manteiga, aquelas coisas que a gente vê no Brasil, todo mundo lindo, maravilhoso, barriga de tanquinho, a mulher maravilhosa, o homem é o galã da televisão, tudo dá certo, todos maravilhosos, ricos, perfeitos. Aí a gente chega, mergulha nesse ambiente de família que é tudo meio desengonçado. A gente casa com a princesa e o príncipe e no final vira o sapo e a bruxa. Mas esse sapo e esta bruxa têm um propósito, porque tudo decai. Tudo na natureza tem um processo de decair. Mas a gente pode fazer com que o sapo não seja tão gordinho e a bruxa não seja tão asquerosa. Existem as possibilidades de transformarmos, e não é pode pirlim-pim-pim, é uma palavra chamada amor, tolerância, paciência, dedicação, caridade, como era definida pelos bons espíritos, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Não vá para a cama de mal com seu parceiro ou com a sua parceira. Isso é ruim demais. Então a família tem estas possibilidades. E naquelas primeiras crianças que saem, naqueles filhos ingratos que às vezes entram no seio familiar e a gente percebe, meu Deus, e pede a Deus, o que eu fiz para esta criança vir para mim? Esse menino me odeia, esse menino tem uma ingratidão gratuita por mim. Qual a situação? Onde eu estou? Onde eu errei, meu Deus do céu? E aí a gente percebe na pluralidade das existências que esta é a proposta. É a proposta porque ele mergulha mais uma vez nessa possibilidade de reajuste. E como não existe o credor, sempre está do lado do devedor, essas situações se complementam e não há como escapar. Mais cedo ou mais tarde, os desafetos se encontram. Então eu vou dar um recado para vocês, que eu dei ontem aqui, porque o tema foi o mesmo. Pega essa oportunidade, que na próxima pode ficar pior. Tudo foi feito de uma forma bela e organizada. Papai do céu é de uma sabedoria e nosso Senhor Jesus Cristo, que é o governador deste planeta, planeja tudo de uma forma meticulosa, primorosa. E ele fala, ele vai conhecer a princesa que vai virar a bruxa. Ela vai conhecer o príncipe que vai virar o sapo. Tem suas pendengas do passado. Mas no começo é tudo lindo. Ele é o homem mais lindo, ela é a mulher mais linda. Aquelas coisas vão acontecer. Parece até filme de Hollywood. No final vira aquela tragédia que é uma coisa de louco. Mas o filme pode mudar. É fácil? Não. Às vezes é muito difícil. Às vezes é uma história de horror. Mas às vezes a história de horror pode ter um final feliz. Depende da gente. Aí você fala, não, você não está sabendo o que você está falando. A minha é uma história de horror mesmo. Ele não quer mudar. Mas eu mudei. Às vezes uma separação talvez seja o caminho para que os dois não se matem. É verdade, eu mudei. Mas será que fiz todos os esforços para aquele meu parceiro, para aquela minha parceira, realmente pudesse ter várias chances de se redimir? Será que eu, como parceiro difícil, complicado, egoísta, intolerante, tive pelo menos um momento de humildade e permiti que ela ou ele estivessem certos? Não porque simplesmente permiti por uma forma ilógica, mas permiti porque, sem dúvida, eu tenho um padrão comportamental tal, X, Y ou Z. Eu quero mudar, eu quero ser feliz. Então, eu vou permitir, talvez, ouvir, me adequar, lutar contra um vício, lutar contra a bebida, contra uma droga, contra seja lá o que for. Estas possibilidades
estão sempre disponíveis para a criatura humana. Por isso a doutrina espírita nos municia de ferramentas importantíssimas. O Evangelho de Jesus nos traz lições que são impressionantemente belas e são eternas, porque o código do Evangelho de Jesus é pautado nas lições mais profundas e sublimes do amor incondicional. Portanto, é uma fórmula, um código de vida para a eternidade. Essas crianças que se agrupam no seio familiar e às vezes com a sua ingratidão, nos colocam sem dúvida em posição de xeque. E aí nós vamos percebendo que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, a ingratidão dos filhos e os laços de família nos trazem essas questões. Porque desde pequeno a criança apresenta as suas tendências, os seus meios de se mover na arte de viver. Há as crianças extremamente dóceis, naturalmente trazendo essas características desde o início, e há aquelas que são realmente difíceis, complicadas, egoístas. Os brinquedos todos são meus e eu não divido com ninguém. Ele não tem nem mais onde caber brinquedo, mas ficam os outros à míngua e os meus são todos aqui. Há aquele que cuida dos bichinhos, que faz carinho, que organiza, e tem o outro que pega o rabo do hamster e joga na parede. Então a gente vai percebendo, cada um tem uma característica. E aí sim, é preciso que os pais, diante destas situações flagrantes, comecem a inserir os processos de educação. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Ao estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germen de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Porque há um período onde o caráter da criança está sendo formado, quando os laços reencarnatórios ainda estão relativamente frouxos. Nos primeiros 7, 6, 8 anos, nós colocamos aí 7, aquela criança traz as características do passado, mas estão mais ou menos maleáveis e sujeitas ao molde bondoso da mãe e do pai que irão moldar o caráter desta criança. Por isso, no primeiro relatório que nós trouxemos, uma tinha medo de colocar o filho na terra e a outra disse: eu sou o seio, eu sou a terra que vai receber este menino e vou colocá-lo de uma forma com toda a minha amorosidade, com toda a minha educação, que às vezes exige um pouco mais de firmeza, de colocar limite, de não dizer sim a tudo, e moldar aquela criança para que ela possa ser um cidadão de bem, um homem justo, um homem harmônico, um disseminador de paz. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Santo Agostinho nos traz isso. E ele vai mais. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Porque às vezes, sem dúvida, os pais se desdobram, fazem de tudo, mas o menino é um verdadeiro gangster. É o capeta, meu Deus do céu, encarnado. É uma coisa louca aquele menino. Mas os pais dedicaram-se criteriosamente, diligentemente, com toda a amorosidade, e mesmo com estes esforços contínuos,
aquela criança desenvolve-se de uma forma ainda complicada e talvez seja um grande delinquente. Talvez com verniz da sociedade, onde nós não percebemos, muito bem organizado, muito bem armado, do ponto de vista material, muito bem sucedido economicamente, mas guarda dentro de si o verdadeiro tesouro que está malogrado. O seu caráter não está ainda muito bem formado. Talvez, sem dúvida, por questões do passado. A amargura muito natural dos pais que experimentam esse tipo de situação, que então lhes advém da improdutividade de seus esforços. Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que se trata apenas de um retardamento que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. O que significa isso? Tudo no final dá certo. Tudo no final dá certo. Talvez não dê nesta vida. Não estou desanimando ninguém. Mas o bom é que nós somos espíritos imortais. Então isso aqui é um átimo de minuto. É um segundo. Eu sei que parece um pouco difícil e muito filosófico, porque a minha dor é hoje. O meu filho experimenta situações difíceis e eu não sei como lidar com isso. Mas tenham confiança em Deus. De tanto eu falar isso, eu estou até confiando em Deus. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Tenhamos confiança em Deus. De que tudo no final dá certo. E aquele grande inimigo que está inserido no contexto familiar, um dia será o nosso melhor amigo. E a família espiritual cresce e avança mais um pouco. Porque o objetivo que Jesus nos traz é que nos amemos como Ele nos ama. Que nos amemos como nós nos amamos. Todo pai quer todos os seus filhos que se amem profundamente. Esta é a proposta. E o primeiro passo é na família. No Livro dos Espíritos, nós vemos a ratificação desta passagem na pergunta 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? E os Espíritos dizem não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, grandes provas só para grandes almas, falava Chico Xavier, quando uma moça, diante de uma dor muito grande, lhe vai fazer uma pergunta em lágrimas copiosas. E ele traz exatamente esta fala para ela. Minha filha, segura firme. É uma prova muito difícil que você passa. É verdade. Mas Deus não dá um fardo mais pesado para quem não pode carregar. Então, grandes provas só para almas que já estão preparadas. Você consegue. E ela deu a volta por cima. E a situação mudou. E aquele menino difícil, complicado, complexo, envolvido nas drogas, nas situações mais distintas, com a sua perseverança foi modificando-se. Às vezes tinha altos e baixos, recaídas, tinha, e ela se desesperava, contactando os familiares, os pais, o pai que já não sabia mais o que fazer. A polícia tantas vezes foi acionada. E ela, com perseverança, com seu evangelho no lar, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com as suas orações fervorosas, pedindo a Nosso Senhor Jesus que a auxiliasse e a elucidasse de tal forma que ela pudesse ter as ações corretas e às vezes duras. Algumas ações que algumas mães teriam medo de ter, mas por amor ela teve mais força. O tempo passou e aquele menino modificou-se de forma radical. À custa de muita resistência daquela mulher, que com certeza muitas outras na sua posição teriam desistido, porque a prova era muito difícil. E o menino, quando a mãe desencarna, no seu túmulo, traz as seguintes considerações, agora já redimido de muitas situações. Graças a Deus, eu tive uma mãe como ela. Se não fosse pela minha mãe, eu estaria jogado ao alento, no desespero, porque eu era extremamente rebelde.
Ele era sistematicamente, com todas as suas opiniões, contrário ao que ela falasse. Não importa que houvesse um conteúdo de racionalidade, de lógica, nas explanações daquela mãe. Ele trazia sistematicamente atitudes contrárias e de rechaço. Sem dúvida, inimigos do passado, sem dúvida, situações complexas que ali estavam inseridas numa célula chamada família, para que os reajustes pudessem ser feitos à custa de muito sacrifício, mas que no final, aquela alma parte para o mundo espiritual com a certeza de que havia cumprido rigorosamente, ao pé da letra, na risca, a sua tarefa de mãe. E aquele menino, chorando copiosamente, pega nas mãos do Chico e fala: muito obrigado pelos conselhos que você deu à minha mãe, porque eu me considerava um caso perdido. Alberto Almeida nos traz que a família flexível, com diálogo, numa proposta mais amorosa, tem as seguintes características. O poder nas famílias com um modo flexivo, a condução dos tutores, ou seja, dos pais, se constitui de uma autoridade centrada na amorosidade, mas longe da administração autocrata e abdicrata. Abdicrata significa sem autoridade no exercício do poder, do seu poder. Ela se alinha com uma gestão democrática, não obstante respeitando a hierarquia funcional da família, pois existe uma hierarquia. O pai, os pais e os filhos. Isso não é invertido. E por isso mesmo os pais se apropriam da autoridade que lhes compete para gerir o lar com sabedoria e amor. O tom é de diálogo, dialogal, ou seja, todos tendem à conversação ampla e profunda como forma habitual de comunicação. Há um diálogo, há uma transparência, há uma abertura natural para que as conversas, mais cabeludas que sejam, possam ser divididas ali naquele seio. Porque este processo é de intercâmbio. Estamos ali nos ajustes, nas situações, e cada um, membro da família, carrega uma base reencarnatória, com suas dificuldades e com suas virtudes. E aquilo aflora de uma forma muito interessante, nos propondo cada vez mais uma amorosidade e um respeito pelas fragilidades alheias num processo hierárquico onde o poder obedece a esta situação. E tem uma outra característica, uma família muito bem centrada, que podemos ter aqui como uma situação interessante. A comunicação é emocional. O lar se beneficia de relações afetivas intensas, visto que a atitude parental se reveste de ricos sentimentos, ensejando aos filhos expressarem suas emoções num compartilhamento sem medo, ao lado dos seus pais, por sentirem emocionalmente em ambiente seguro. Assim, todos aprendem a não só manifestar suas emoções, como também a manejá-las adequadamente, seja o medo e a tristeza, seja a alegria e a agressividade, de modo a poderem criar e exercitar competência juntos aos seus pais, que funcionam como seus educadores modelos. As atitudes deverão se assentar na autoridade do exemplo dos pais. Dos pais que, pelo esforço que demonstram em vivenciar o que falam, transformam-se em bons modelos de educadores, ensejando aos filhos em esculpir em suas vidas o comportamento de cidadania. Os pais não são perfeitos. Os pais não são um super-herói de capa que saem matando todos os bandidos da cidade. Os pais são seres humanos, com suas dificuldades, mas que existe, sem dúvida, uma proposta de observação. Então, as minhas atitudes como pai ou como filho são de observação e são de ação, não de passividade. Eu, como pai, eu tenho um esforço muito grande em domar as minhas más tendências, que é a proposta do verdadeiro espírita. Ele não é conhecido como sendo um santo perfeito. Ele é conhecido pelos esforços que empreende em domar as suas más tendências e a vontade de ser melhor amanhã, transformando-se hoje.
Esta é a proposta do verdadeiro pai. Esta é a atitude do verdadeiro pai. E o filho observa, porque está ali na tenra idade. Ele percebe que o pai, quando comete um equívoco, e este equívoco de fato merece um comentário, as trocas nas conversas são feitas. Papai errou. É verdade. Não faça a mesma coisa. Vamos corrigir juntos. Essas propostas são muito interessantes, colocando cada um dos membros da família numa posição de atividade, de observação. É fácil isso? Não. Às vezes não. Porque nós temos condicionamentos naturais de muitas e muitas vidas de camuflarmos os nossos equívocos. E às vezes nós fazemos isso naturalmente. Quando nos damos conta, já mentimos. Já nos colocamos como super-herói, o falso super-herói. Já colocamos alguma coisa de autoridade sem nenhum tipo de respaldo racional por trás. E aí a gente se perde, porque essas crianças que estão vindo nos tempos atuais são crianças muitas vezes com bagagens imensas, que não aceitam simplesmente uma indagação, uma argumentação, sem nenhum tipo de fundamentação racional. E aí perdemos a autoridade moral pela falta de humildade, por orgulho exacerbado e por situações que são, sem dúvida, muito difíceis. Então a família é essa proposta bela, esta família que tem todos os formatos, que tem todos os gostos, que tem todos os cheiros, que tem a diversidade racial, as situações mais complexas, é a grande proposta de redenção da humanidade, seja ela rica ou paupérrima. Numa região muito pobre de Belém do Pará, no rio Guará, há mais ou menos 35 anos atrás, um amigo nos descreve, um grande amigo nosso, onde ele visitava algumas palafitas. Aquele rio, um dos afluentes, o rio Guará é um rio que é um rio amazônico, ele deságua, quem conhece, quem é do Pará, sabe mais ou menos o que eu estou falando, e tem muitas palafitas ali numa região. Aquelas palafitas estavam ali em cima o rio estava morto praticamente, aquele pedaço. Os dejetos, as excrescências, todas eram colocadas ali, que caíam diretamente no rio. Tudo de complicado se dava ali. E aquele senhor, que trabalhava numa instituição chamada Lar Fabiano de Cristo, um amigo chamado César Reis, estava caminhando, identificando, fazendo uma espécie de mapeamento daquela região, e encontra uma senhora desmilinguida, magra, esquelética, uma pele meio macerada, o cabelo meio disforme, uma situação muito deplorável, sobre 2 tábuas, meio escondida pelo mato, fazendo as suas necessidades fisiológicas. Ele se afasta um pouco para que ela não ficasse muito exposta e não tivesse um pouco de vergonha. Aquilo caía no rio e ficava por ali mesmo. Ela se compôs rapidamente. Ele se aproxima dela. Como é seu nome? Terezinha. Dona Terezinha, como é que está a senhora? E ela faz um breve relato da situação da família. Como é que a senhora vive aqui? Ela entra naquela palafita, praticamente um caixote sobre 4 gravetos, e ela apresenta 3 redezinhas. Ali estão os meus 2 filhos. Eu tinha um terceiro, né? Aquela vozinha bem interiorana. Meu terceiro filho morreu porque os ratos comeram. Falava com um português bem errado. Os ratos comeram, né, moço? Meu Deus, aquilo foi um choque muito grande. E a senhora? Os olhos esbugalhados, as órbitas saltadas. Meu Deus, a senhora precisa de ajuda. E ela começa a descrever. Por que a senhora está com esses olhos assim e tudo? Porque agora eu fico de olho nos ratos. Eu durmo com um olho fechado, outro fechado, outro aberto, para tomar conta das crianças. E ele descreve a situação com lágrimas nos olhos, porque a oração que ela fazia constantemente para que Jesus enviasse algum tipo de ajuda. Há poucos dias atrás,
quando o óbito se deu, e ela, com uma prece fervorosa, pede ajuda para aquela família mal ajambrada, meio extremamente desengonçada, e a ajuda apareceu. Que o professor César Reis chegou ali e começaram a mapear mais ou menos a situação. E todos os peixes morriam, porque a água estava extremamente infectada. Apenas um molusco vivia naquelas águas, que comia as fezes, e comia os dejetos daquelas pessoas. E como todos estavam doentes, e os moluscos eram comidos pela população dali, aquela doença passava de um para o outro. Todo mundo doente, com aquelas coisas, aquela situação. Brasil, África, alguns lugares na Índia, a pobreza que nós conhecemos. E aquela célula familiar vivia de uma forma extremamente, em estado de extrema penúria. E as coisas foram, de repente, sendo ajustadas. O Lar Fabiano começou a investir, a colocar, transformar aquela casa, dando possibilidades àquela família para que ela pudesse minimamente se acertar. Foram criados mutirões, onde alguns trabalhos de profissionalização começaram a ser feitos, e aquela senhora, Dona Terezinha, começa a se destacar naquela comunidade extremamente carente. Começa a melhorar de vida pelo seu próprio esforço, depois de uma prece profunda que ela havia feito. E ela se destacando, começa também a modificar o cenário daquelas famílias que ali estavam. E aí um dia ela vai e compra um fusquinha verde, parecia um limão, andando para baixo e para cima, e fazendo com seus trabalhos artesanais, e agora sabendo ler, e fazendo toda a diferença naquela área. Quando encontrava com César Reis e os trabalhadores do Lar Fabiano de Cristo, abria a janelinha do Fusca e falava assim: com Fabiano de Cristo e Jesus a gente vence, moço. E ela seguia fazendo a caridade e promovendo a paz nas outras famílias que ali estavam em situação de penúria. Por que eu estou trazendo essa situação depois de todas essas explicações? Porque aquelas crianças que dormiam nas redes tinham todos os estímulos para participarem do modus operandi do resto, da grande maioria daqueles que estavam ali. A prostituição, a venda, a prostituição infantil, coisa terrível. A venda de algumas drogas, como pequenos aviões, levando daqui para ali alguma coisa. Ganha R$10, R$5, R$30 para fazer uma viagem. E aquela mãe, com seus ensinamentos, com profundo pensamento em Jesus, mesmo na situação de profunda penúria, orava fervorosamente pedindo e aguardando que um dia aquela situação, aquelas almas que ali estavam inseridas por circunstâncias kármicas, com certeza, porque ninguém cai numa situação de profunda pobreza e com seres tão difíceis ali, complicados, por simplesmente um ato de aleatório. E ela, com muita esperança, com muita dedicação na sua prece, faz e o apoio vem. Demorou um pouquinho, mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. Por que eu estou trazendo isso também, então? Porque muitas vezes nas nossas famílias, as situações que nós temos são muito melhores do que a Dona Terezinha tinha naquela palafita lá em Belém do Pará, em cima do rio Guamá. Em cima do rio Guamá. E nós queremos o ótimo do ótimo e nos esquecemos de que há uma infinidade de possibilidades de nos reinventarmos, de nos redescobrirmos e de nos recapacitarmos para sermos alguém que faz a diferença. No nosso pequeno grupo familiar que sejam 2 pessoas, ou que seja uma grande família com uma prole muito grande, mas que sejamos alguém diferente, sejamos alguém que perdoa, que tolera, que dá a oportunidade de crescimento, porque aquela família, aquela célula, aquele agrupamento um dia vai crescer. E pelos exemplos que estiver ali deflagrando, propagando,
vai impactar não só o companheiro ou a companheira, os filhos ou as filhas, mas aqueles que vivem na sua circunvizinhança, dos seus mais próximos encarnados e dos próximos desencarnados, que os observam de uma forma muito interessante. Viver em família ainda é a melhor opção. Apertemos esse laço. O melhor é viver em família. Essa é uma campanha que foi lançada na FEB na década de 90, se eu não estou enganado. E ela foi amplamente divulgada nas casas espíritas. Família é uma bênção. E como a gente tinha falado, não importa se é uma bruxa ou se é o sapo que virou, ele pode voltar a ser o príncipe e ela a princesa. Porque aquele que olha com os olhos do amor só enxerga beleza. Sejamos nós que saibamos enxergar com os olhos da beleza e os olhos do amor. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Deu uma engasgada aqui no final, não sei porquê.